Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para mais um papinho de sábado pela manhã. Bem-vindos todos. E não sei se vocês, mas eu estou aqui no típico inverno curitibano. Hoje é um dia ideal para inverno, com temperatura baixa, 9 graus, garoa, frio. Mas acho que o papo pode esquentar um pouco a nossa convivência aqui. Sejam bem-vindos todos e não esqueçam que isto é uma sala de bate-papo. Então, vamos conversar. Aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Cláudio Trezubbi, sou médico, perito, com 40 anos de experiência e atuação na área da perícia, e que nos últimos tempos tenho me dedicado a dividir e compartilhar com os colegas a questão de aprendizado e de ensino em perícia médica. Em parceria com a CW3 Perícias, nós começamos a atuar há algum tempo na área de ensino à distância e temos ali um portal que vocês podem acessar para conhecer a nossa atividade e aproveitar para conhecer o curso que lá está à disposição e que nós tratamos de uma série de assuntos, a maioria deles nós estamos aqui também tratando no nosso bate-papo, sobre perícia em geral e sobre a perícia previdenciária, seja ela do INSS ou na Justiça em particular. Eu aproveito para convidá-los, aqueles que ainda não fizeram, a conhecer os nossos portais, o portal da CW3 Perícias, a nossa página do Face, a nossa página do Instagram, e vamos usar esses canais para conversar, não só nesses momentos de bate-papo oficial, como em qualquer outra circunstância. Sempre é bom trocar opiniões e trocar conhecimentos. Quero fazer aqui um comentário. Nós fazemos semanalmente ou quinzenalmente uma publicação no nosso blog e nesta última publicação tratamos de um assunto a partir de uma mensagem, de uma reportagem aparentemente singela, banal. Tratamos de um assunto sobre a responsabilidade civil de nós, peritos, no nosso atendimento do dia a dia, no nosso consultório de perícia ou na nossa sala de perícia dentro das instituições. Nós temos, sim, responsabilidade sobre situações que possam acontecer. O caso que comentamos é um caso de uma ação por indenização por danos morais que uma segurada do INSS fez contra o INSS, porque sofreu uma queda, a maca quebrou e ela caiu, a mesa de exame, e aí teve uma repercussão nesse sentido. Serve para que a gente preste atenção, porque o nosso atendimento é um atendimento profissional de prestação de serviço. E nós somos, sim, responsáveis por eventuais danos que possamos causar, direta ou indiretamente, aos nossos atendidos, né? Não é o tema da conversa de hoje, mas serve para mostrar como é complexa esta nossa relação
tanto com periciando como com instituições, com a justiça, em várias facetas, né? Bom, vamos lá. Vamos falar do nosso assunto de hoje. O assunto de hoje tem a ver muito com por que existem controvérsias que às vezes existem problemas que às vezes são gerados, existem conflitos que são gerados dentro de uma perícia, de um laudo pericial, e que podem levar a questionamentos e a até, às vezes, impugnações de laudos ou ações nesse sentido, por conta de falhas ou de até erros mesmo, por parte do perito. É muito importante que nós tenhamos a consciência de onde nós estamos ou podemos estar pecando, porque nessa circunstância é que nós ficamos vulneráveis em termos de contestação ou até de impugnação do nosso ato pericial. E sim, nós erramos. Eu erro, tenho consciência disso, e a maioria de nós, se não estiver atento, se não estiver preparado, vai cometer erros e ou tivemos algum problema? O que foi que aconteceu? Não, acho que não, acho que está tudo bem. Vamos lá, estava eu dizendo que nós temos que estar precavidos quanto à nossa atividade, à nossa atitude, e estar preparados, porque sobre nossas falhas, sobre nossos erros, é que vai haver a contraposição. E os assistentes técnicos estão aí, né, preparados no sentido de, eventualmente, buscar estas falhas, essas inconsistências que nós, advertida ou inadvertidamente, deixamos, para contestar a nossa posição. Antes de entrar no porquê nós erramos e quais são os erros mais comuns, vamos fazer uma reflexão. Na visão de vocês, na visão geral, será que os peritos cometem muitos erros? Será que a qualidade dos laudos e a conclusão proferida no geral está dentro de um padrão adequado? Como é que é o nosso trabalho, o seu aí e o meu, no dia a dia, em termos de qualidade e consistência dos laudos que nós estamos produzindo? Será que eles estão de acordo, estão fundamentados? E mais uma colocação. Será que estamos aplicando corretamente a técnica pericial para chegar numa determinada conclusão, produzindo laudos consistentes? E mais, será que nós temos consciência das nossas falhas técnicas e dos erros que estamos cometendo? Eu peço que vocês deem uma refletida nisso, porque eu confesso, é muito comum no dia a dia, principalmente um perito que trabalha numa instituição, no volume de laudos, a gente sabe que existem situações mais banais, mais corriqueiras, né, mais de fácil resolução, e outras nem tanto. E se nós não nos preocuparmos muito com a questão da qualidade e dos nossos possíveis erros e falhas,
nós podemos, sim, estar cometendo muitas injustiças e sermos contestados com muita frequência nas nossas conclusões. Antes de falar em falhas e erros, cabe uma palavrinha a respeito de técnica pericial. Sim, a gente precisa estar dominando a técnica pericial para realizar perícias. Parece óbvio, né? Mas, infelizmente, não é o que acontece. A gente vê que existe muita gente ou pouco preparada ou um pouco desligada nessa preocupação de que as perícias, sim, por mais simples que sejam, elas precisam precisam atender a uma questão técnica. E é por isso que nós, peritos, temos que ter uma formação especial. Nós temos que aprender esta técnica pericial. Eu sou do tempo em que se aprendia isso na prática, só fazendo. Mas hoje, felizmente, já temos maneiras, já temos modos de se fazer, de se aprender a técnica pericial, se aprender perícia. Temos aqui uma pergunta do Márcio. Bom dia, Márcio. Se em algumas circunstâncias, pelos argumentos apresentados por ocasião das impugnações, poderemos ter um parâmetro da perícia e seus erros. Eu acho certo. Agora, será que é bom? Seria interessante eu produzir um laudo e esperar que este laudo, que alguém aponte ali para mim os meus erros e eventualmente ser impugnado? Eu acho que a ideia, Márcio, seria exatamente o inverso. Eu me precaver para não haver estes furos, para que a minha conclusão não mereça uma atitude desse tipo. Mas, sem dúvida, é em cima dos erros, em cima das inconsistências do laudo, das falhas técnicas, é que vão vir as contestações e é onde pode haver a impugnação até de um laudo ou a mudança da conclusão em termos de se fazer valer a nossa opinião. Então, assim, quanto menos nós deixarmos pontas para que haja contestação, mais tranquila a nossa atividade e muito mais segurança teremos no sentido de produzir laudos e documentos de acordo, né? Voltando ao ponto da técnica. A técnica pericial, basicamente, é utilizarmos o conhecimento científico que temos ou que vamos buscar, né, sobre a condição, aplicarmos uma metodologia de avaliação adequada para aquele tipo de perícia onde nós estamos trabalhando, transcrever adequadamente isto tudo para o nosso laudo, porque de nada adianta eu ser um exímio clínico, fazer uma história muito boa, um exame físico muito legal, chegar numa conclusão adequada se isto não estiver escrito, não estiver mostrado dentro do laudo, né? Nada que não esteja fundamentado pode servir de base para a nossa conclusão. Usando o conhecimento, aplicando a metodologia, temos condição de chegar numa conclusão acertada e objetiva. Parece óbvio, mas não é o que a gente vê, infelizmente, no dia a dia. Se nós fizermos uma
uma análise por amostragem, peguemos aí 100 laudos da perícia na justiça previdenciária, 100 laudos trabalhistas, 100 do INSS, e vamos fazer uma análise fria, crítica do laudo. Será que por aquilo que está escrito nos laudos nós conseguimos realmente chegar na conclusão que o perito chegou? Com aquela certeza? Não fiz essa experiência, mas fica aí para vocês a reflexão. Como anda o formato formal e o conteúdo? Desculpem aí, tivemos um problema técnico. Nós estávamos comentando a respeito de falhas técnicas e do perito e onde erramos, né? Começamos a comentar a respeito da técnica pericial e estávamos no momento em que nós falamos que perícia não é achismo. Então, voltamos a este ponto. Nós, na perícia, não podemos dar opiniões que não estejam fundamentadas e que não sejam subsidiadas pelo que consta de literatura e pela nossa experiência, pela nossa vivência em termos de doenças e de medicina. Vamos dar aqui alguns exemplos só a respeito de algumas falhas técnicas que podemos estar cometendo no dia a dia, principalmente estas duas primeiras, referentes à perícia para avaliação de incapacidade. Nós podemos, por exemplo, cometer uma falha dando um prazo muito curto numa entidade mórbida de longa duração. Por exemplo, de nada vai resolver afastar um trabalhador braçal do trabalho por 30 dias por um AVC com hemiplegia. Sabemos que a hemiplegia pode até evoluir no sentido de haver uma recuperação da incapacidade, da capacidade, mas não neste prazo, né? Nós temos que estar preparados e saber que 30 dias ou 60 dias, numa situação como esta, não é adequada. Só vai haver um retrabalho de se fazer uma nova perícia depois. Em contrapartida, o prazo longo numa entidade de curta duração. Um pós-operatório sem complicações, por exemplo, de apendicite ou de um problema ginecológico, por exemplo, em que se conceda sem nenhuma fundamentação 90 dias, por exemplo. Então, são falhas que nós devemos estar atentos, devemos estar preocupados com essa situação. Uma outra exemplo de falha técnica, este já se aplica à perícia em geral, é a solicitação de exames complementares e pareceres desnecessários. Para que precisamos de um raio-x de tórax, ou às vezes até de tomografias de tórax, quando o exame físico e a documentação que temos no quadro, a documentação que temos no processo, ela já é suficiente para mostrar, por exemplo, que é um quadro de insuficiência cardíaca descompensada, classe 3, ou às vezes até 4. O raio-x só vai chover no molhado, nós já temos a convicção da incapacidade. Então,
a preocupação com essa solicitação de exames e pareceres, etc., ela tem que estar presente no nosso dia a dia. Em contrapartida, a não solicitação de exames complementares necessários também seria uma falha técnica, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós temos que estar dentro de um padrão de atuação. A Maria José Jorge, eu acho que não a conheço ainda, seja bem-vinda, Maria, dizendo que isto não seria falha técnica, seria deficiência de formação. Sim, nós vamos comentar logo em seguida onde erramos, né? Por que erramos. Mas a questão é que o nosso erro se reflete na questão técnica, né? Nós já vamos conversar a respeito disso. Nem todos os erros são por deficiência de formação, mas os mais graves, no meu entender, acontecem por conta disso. Uma outra falha técnica que existe, isso mais na perícia previdenciária também, é a falta de definição de uma situação. Já está ali definido, visto e comprovado que se trata, por exemplo, de uma incapacidade permanente ou muito prolongada. E nós continuamos a dar mais prazos e não definimos o caso. Ah, Roberto, que bom, que prazer estar aí falando com você, usando o Face da esposa, e ela permite você acessar os segredos dela? Você deixa ela usar o teu também, não? Isso é perigoso, cuidado. Brincadeira, gente. Estamos aqui brincando, nenhuma restrição com relação à troca de informações entre o casal, né? Transparência é isso, eu acho que é muito importante. Mas realmente é por aí. Nem todos os erros são falhas técnicas, né? Mas a maioria deles é por... desculpe, nem todos os erros são por falta de capacitação, mas a maioria deles, e os mais graves, no meu entender, são. Uma outra falha técnica que pode acontecer por exemplo, estabelecer um diagnóstico que não esteja coadunado com aquilo que está ali no nosso relatório. Já vi casos, há algum tempo, de perícias que começam com história de trauma e que o diagnóstico acaba sendo insuficiência cardíaca congestiva. Pode não estar errada, o diagnóstico não estar errado, mas não está escrito no laudo. Isso é uma falha, nós não temos como confirmar o diagnóstico se ele não estiver adequadamente transcrito para o nosso laudo. Então, atenção para essas particularidades, né? Uma outra falha técnica, esta muito mais comum, mas muito mais mesmo, é a questão da desconsideração ou de considerações insuficientes ou até inexistentes quanto a diagnóstico diferencial. Raramente eu vejo algum laudo, eu tenho atuado mais como assistente técnico e aí pega bem, né? Raramente eu vejo um laudo, inclusive na perícia judicial, em que o perito elenca ou comenta a respeito dos diagnósticos diferenciais e de que por que não são aqueles os diagnósticos que ele adotou. E com isto referenda que o diagnóstico que ele está adotando é o diagnóstico correto, né? Uma outra falha técnica muito comum e de certo ponto
muito grave e que acontece na perícia previdenciária, na trabalhista também, é a questão do nexo causal e concausal. Estabelecer nexo pelo simples evidência ou constatação de que existe o fator de risco no local de trabalho ou no trabalho é uma falha terrível, né? E muito comum. Sem considerar se este fator está agindo em tempo e intensidade suficiente, se a estrutura atingida é, por exemplo, compatível com a situação, etc. Então, é mais um ponto em que temos que ter atenção, né? E, por último, como exemplo aqui de falha técnica, uma conclusão não fundamentada. Chega-se ao final do laudo e chegamos a uma conclusão desta maneira. Existe incapacidade? Sim. Está incapaz para o seu trabalho. Concedo o prazo de X dias. Ou, dentro da perícia trabalhista, existe nexo e isto não está descrito, fundamentado no laudo. Lembre-se que nós só podemos afirmar aquilo que nós temos alguma fundamentação. Seria também uma falha técnica. O Roberto está perguntando se as falhas de instrução nos autos pelo patrono devem ser corrigidas pelo perito. Uma pergunta capciosa, Roberto. Veja, é uma questão, aí já é uma questão processual. O perito está produzindo uma prova. No meu entender, o papel do perito dentro de um processo dessa natureza é produzir uma prova. Para a produção dessa prova, ele vai precisar, quanto mais elementos ele tiver, melhor. Se esta falta de instrução se referir especificamente a questões da doença, da situação médica que está sendo invocada, acho que o perito pode fazer a solicitação de algumas outras situações. Mas, do ponto de vista jurídico, processual, eu sempre fui da opinião seguinte: quem vai pedir tem que saber pedir e tem que instruir o seu pedido com as informações que levem ou que favoreçam a levar aquele resultado que ele pretende. É o conselho que eu sempre dou para os advogados quando faço assistência técnica ou quando encontro em conversa com eles, no sentido de que o mais importante no processo nem é tanto relatar e dizer que o trabalhador ou a pessoa tem isso, isso e aquilo, o advogado dizer, mas oferecer elementos médicos e oferecer elementos principalmente sobre a natureza do trabalho. O que é que ele faz, como ele faz. Isto é muito importante, muito mais importante do que, às vezes, exames complementares infindáveis que apresentam para o perito, né? Muito mais do que fazer quesitos e mais quesitos, seria interessante oferecer a informação a respeito da doença e do trabalho que exerce aquele indivíduo, né? Vamos lá. Por que é que a gente erra? Por que é que o perito erra? Aqui a gente vai agora discutir por que acontecem os erros, né? E os erros acontecem, e ainda bem que acontecem, porque aí o assistente técnico tem campo de trabalho, né? Isto é uma questão de oferecer o contraditório, né? A oportunidade do contraditório. Os erros acontecem basicamente por quê? Porque nós
erramos na nossa conduta, na nossa avaliação. Nós falhamos ou temos alguma deficiência para fazer o exame físico e a história, por exemplo, ou interpretação de exames complementares, erramos ali, nós não sabemos ou cometemos o erro na confecção, por exemplo, do diagnóstico, chegamos no diagnóstico inadequado ou não confirmamos o diagnóstico. Esses são erros básicos de avaliação que dependem da nossa formação, da nossa capacitação, e que dependem de estarmos sempre nos atualizando, estarmos sempre buscando conhecimento a respeito daquela situação. A outra maneira de errar vai diretamente da nossa formação inadequada, deficiente. Se nós não tivermos conhecimento da matéria que está sendo tratada, se nós não tivermos conhecimento da legislação a qual nós estamos subordinados, e se nós não tivermos conhecimento, inclusive, dos regulamentos da nossa instituição, seja ela da justiça, seja ela uma instituição previdenciária ou um órgão público, nós podemos facilmente cometer erros. Quem não sabe o que procura, não sabe o que fazer com o que encontra. Essa é uma citação já de há muito tempo na prática pericial, né? O Márcio Stollerman, acho que não o conheço também, Márcio, seja bem-vindo, está perguntando, fazendo uma colocação. Se houver incapacidade identificada na perícia por doença diversa da elencada na inicial, mas que tenha documentação comprobatória nos autos, definir incapacidade por esta outra doença seria inovar na causa de pedir? De novo, juridiquês e questões processuais. O papel do perito é produzir uma prova. Na Justiça Previdenciária, na Justiça Federal Previdenciária, produzir uma prova apontando por haver incapacidade ou não. Embora o pedido tenha sido por uma circunstância, no meu entender, se houver a constatação de incapacidade por uma outra circunstância, o perito deve sim relatar isso no laudo e, na sua conclusão, colocar que existe incapacidade por doença B, e não pela doença A, ou também pela doença A, desde fixar as datas, etc, etc. Vamos transportar essa questão judicial para dizer se é inovação ou não na causa de pedir, seria um termo jurídico, né? Vamos transportar ela para a perícia previdenciária lá no INSS. Eu, na minha vivência no INSS, não foram raras as ocasiões em que eu, como perito, detectei uma outra doença incapacitante que não aquela que era a queixa principal do segurado. Não vejo nenhum problema em se relatar isso, se configurar isso no laudo e se conceder o benefício por incapacidade para aquela doença, desde que administrativamente tivesse direito. Então, o papel do perito não é nem ser inovador na questão processual, nem ser afrontador de processo. É relatar isto ao juiz. Eu acho que a nossa função básica e que a gente tem que ter sempre em mente é esta. Nós estamos ali traduzindo a informação médica daquele periciando para que o juiz entenda. Ele vai entender pelo meu laudo que este indivíduo tem uma doença que ele se queixa, que o está incapacitando e que na realidade não estaria. Mas também tem uma outra doença que
ele não comentou, inclusive, como causa de incapacidade, mas que nós, como experts, detectamos que ela é incapacitante. Isto vai ao juiz e o juiz vai decidir se aquele benefício que está sendo contestado deve ser reaberto ou mantido, etc., ou se novo benefício deve ser concedido. Nosso papel é dizer isto para o juiz, nada mais do que isso. Vamos lá, estava falando que erramos por falhas nossas na avaliação, quer dizer, deixamos de escutar um sopro, não interpretamos adequadamente um exame de complementar, etc., e que nós erramos porque somos insuficientemente capacitados. A formação do perito é fundamental. A capacitação é primordial. E a gente vê que muita gente que está aí entrando no mercado, ou até já está no mercado há muito tempo, né, fazendo perícia, principalmente na perícia judicial, em que basta se preencher um cadastro, né, para ser candidato a perito judicial, colegas com pouca ou até nenhuma vivência ou formação específica na perícia se habilitam e estão lá fazendo o melhor que entendem e o melhor que acham, mas cometendo erros com base nesta falta de capacitação sua, né? Uma outra questão em termos de que se reflete pela formação inadequada são os conflitos éticos, né, entre perito e assistente técnico, perito e as partes. Também, se tivermos a nossa certeza de que temos a formação e o conhecimento, não estaremos cometendo essas situações. Outro viés de erro é equívoco de competência. O perito querer fazer aquilo que não lhe compete. Por exemplo, avaliar dano moral ou querer dar percentuais não fundamentados numa situação em que o juiz é que teria que estar avaliando isso. Ou na perícia previdenciária, faz jus ao benefício como conclusão. O perito não tem que avaliar se faz jus ao benefício ou não. O papel do perito é dizer: existe doença incapacitante desde tanto de tanto. Isto é erro, é equívoco de competência, é extrapolar a competência que nos é delegada. Uma última classe de erros seriam equívocos profissionais singelos. Errar a transcrição de uma data, grafia inadequada, trocar o gênero. Muito comum hoje, né, no Ctrl+C, Ctrl+V, nós copiarmos o preâmbulo, por exemplo, de um laudo de identificação e, de repente, esquecemos que agora não é mais uma mulher e sim um homem que está ali e deixamos lá como sexo feminino. São erros que não dependem de formação, dependem basicamente de atenção, né? Fernando Mantovani, Fazenda Rio Grande, como vai você? Saudades, cara. Desapareceu da perícia? Fernando foi um grande amigo, colaborador, quando nós estávamos fazendo crescer na infância a Sociedade Paranaense de Perícias Médicas. Prazer em tê-lo aqui, Fernando. Voltando à nossa colocação. Com base nessas possibilidades de erro é que nós temos que estar atentos.
E aí vamos buscar até na literatura o que não devemos fazer. O que é que o perito não deve fazer? Quando elaboramos o nosso laudo, montamos o nosso laudo, temos que ter atenção, primeiro, para não deixar dúvida quanto à matéria tratada, quanto à matéria estudada. A nossa fundamentação tem que ser clara e concisa, e as nossas respostas têm que ser afirmativas ou negativas. O perito não pode ficar em cima do muro. Pode haver nexo desde que as circunstâncias do trabalho sejam modificadas. Isto não é adequado. Isto não condiz com a boa técnica pericial. Incapacidade ou existe ou não existe. Nós podemos estar avaliando de uma maneira inadequada, chegarmos a uma conclusão inadequada, mas não podemos deixar de chegar a esta conclusão. O perito não deve também presumir ou supor fatos que não possa provar cientificamente com a literatura ou com, eventualmente, a sua experiência processual, profissional, né? Fatos que não estejam comprovados nos autos ou no requerimento de benefício por incapacidade, né? E que não estejam fundamentados tecnicamente. Se não estiver subsidiado desta natureza, seguramente estaremos sujeitos à contestação. Com que base estamos afirmando que aquela doença, por exemplo, tem uma mortalidade elevada entre trabalhadores desta categoria? Se não estivermos afirmando isto com base em algum tratado científico, algum trabalho científico, que devemos, inclusive, citar no nosso laudo, não podemos fazer essa suposição. Ou, como aconteceu comigo num processo trabalhista em que fui assistente técnico, um trabalhador jovem, 20 e tantos anos, sofreu um trauma de mão, e um dos quesitos do juízo era se haveria dano psíquico permanente ou importante a respeito daquela situação, se a sequela importaria basicamente em repulsa, rejeição, etc. A resposta do perito foi que, considerando-se a idade, um jovem saudável, e seguramente haverá um prejuízo psicológico. Com base em que o perito vai afirmar uma coisa dessa, na sua opinião pessoal? Não fundamentada. Isto é erro, isto é falha técnica, isso não se sustenta. Eventualmente, aquele indivíduo pode ser um autossuperador e aquela lesão não fazer a mínima, ter a mínima repercussão do ponto de vista psicológico e social para aquele indivíduo. Ao contrário, um outro com uma lesão menor, mais discreta, ou uma pessoa, uma mulher, pode ter um dano psíquico muito maior. Então, presumir ou pressupor fatos que não se possa provar é erro, é falha. Não se deve fazer. Uma outra coisa que cai bem dentro desse exemplo que eu coloquei é que o perito não deve emitir juízo de valor. O examinado supervaloriza suas queixas. O examinado terá repercussões sociais e psicológicas intensas por conta desta situação. Ou o documento apresentado não é fidedigno. Isto não é papel do juiz, isso não é papel do perito. O perito não pode fazer juízo de valor.
Ele não pode dizer que foi o indivíduo X que atirou e matou o indivíduo Y. Ele tem que dizer simplesmente que o indivíduo Y foi morto por um ferimento por arma de fogo, cuja arma de fogo e cuja balística mostrou que pertencia à arma tal, mas não dizer que foi este indivíduo que atirou e matou. Deu para entender a sutileza da situação? Quer dizer, é muito comum perito fazer juízo de valor. Temos que tomar muito cuidado nessa situação. Uma outra coisa que não devemos fazer, isso principalmente na perícia judicial, é dissertar ou entrar na área do dano moral. Dano moral não é dano avaliável pelo perito. Quem avalia dano moral é o juiz, com base numa série de circunstâncias. Aliás, publiquei alguns artigos já a respeito de dano moral, perda de uma chance, todas essas situações em que o perito não deve estar se pronunciando. Se houver quesitos e se houver colocação nesse sentido, o perito deve se abster. Esta não é matéria atinente à perícia médica. Carla, obrigado a vocês por estarem aqui acompanhando e dividindo o conhecimento conosco. O Roberto está perguntando se eu não compactuo com o que não está nos autos, não está no mundo. Se eu busco outras provas por exames. Somos peritos e não investigadores, é isso? Então essa foi a razão da tua pergunta lá, se o patrono não oferece as provas. Isso é muito particular, Roberto. Eu acho que não existe uma generalidade, caso a caso nós temos que entender. Existem algumas situações em que nós, mesmo peritos, sabemos que se houvesse um elemento X, nós teríamos a condição da certeza. Qual a melhor tática nesta hora, no meu entender? Conclua o laudo com aquilo que você tem e deixe dito ao juiz que, eventualmente, novos elementos poderiam definir essa situação. O perito, no meu entender, ele não está lá só como um fiscal absoluto. Nós temos que ter uma flexibilização também nesse sentido. Ou, eventualmente, aconselhar até a parte para que, através do seu advogado, faça uma petição. Acho que são situações que só a prática diária e a vivência jurídica, que eu confesso que não tenho muita, em juízo eu não trabalho, eu só trabalho eventualmente como assistente técnico. Estou recebendo um aviso que já faz 1 hora que nós estamos aqui e o povo está cansando, né? Então vamos terminar, eu já estava aqui no fechamento. Só vou responder agora o que conversou a Gorete aqui. Quando se depara com 15 laudos de ultrassom ao longo de 5 anos, assinados pelo mesmo profissional com a mesma redação. Ora, Gorete, eu acho que o papel do perito é interpretar os exames, não exclusivamente se basear em laudos. Então, se nós temos como única prova 15 exames iguais, isto vale como uma condição, né? Ou no mínimo com a comprovação de que não houve nenhuma evolução, né? Estamos aqui já indo para o fechamento. Considerando como erramos, nós temos que nos precaver.
Como é que nos precavemos? Primeiro, com preparo, né? Com capacitação, com estudo, com análise. Isso pode ser feito, inclusive, caso a caso. Se não sabemos daquela condição, vamos lá estudá-la. Segundo, com experiência. Quanto mais vivência, quanto mais discussões nós tivermos, assim, com colegas, inclusive, melhor, né? Pesquisar sempre. Mesmo que nós já tenhamos, por exemplo, a certeza que este exame está mal feito ou inadequado, vamos lá de novo, dar uma avaliada como deve ser a técnica. E aí criticamos ao juiz, no nosso laudo, este exame, né? Devemos também, e principalmente, fundamentar o nosso laudo. Nosso laudo tem que ser fundamentado. Nós temos que explicar no laudo aquilo que nos levou e que nos permite chegar a esta conclusão. E no final, laudo pronto, bem fundamentado, revisar sempre. Será que não tem nenhum erro? Fecha o laudo, vai lá olhar ele depois de 24, 48 horas. E um conselhozinho, tanto da medicina assistencial quanto na medicina pericial. Cheguei finalmente, cheguei na conclusão, fechei o meu laudo, uma reflexão. E se não for isso? O que poderia ser? Será que realmente eu não deixei passar nada a respeito disso? Eu sei que talvez nas perícias do dia a dia os colegas estejam dizendo mas isso não dá tempo, isso não acontece. Tempo nós é que gerenciamos. E eu acho que é fundamental que nós sempre nos policiemos e nos questionemos ao encerrar um laudo, ao fechar uma conclusão. Será que não deixamos passar nada? Às vezes a gente chega num ponto em que vimos lá, olha, deixamos de avaliar aquele dado específico do exame. O Roberto está comentando a respeito do ultrassom, que é um exame operador dependente. Tudo isso o perito tem que ter em mente. O laudo é um laudo daquele indivíduo que está vendo aquela imagem. Então, o ideal é que o perito aprenda a ver a imagem para configurar aquela situação. Eu sei que é difícil, é complicado, mas na perícia judicial, principalmente, existe a possibilidade de nós nos socorrermos, às vezes, com colegas, no sentido de validar ou não determinadas situações. Muito cuidado com os exames complementares. Isso é tema de outra conversa, né? Eu infelizmente, já nos alongamos demais. Eu tinha me prometido, com sinceridade, hoje ser mais breve, mas quero agradecer muito a participação de vocês, as perguntas, e estar aqui, para mim, é realmente um prazer, né, nesta conversa. E, mais uma vez, lhes dizer, esta conversa pode continuar pelos canais normais aí, pelos meus blogs ou pelas minhas redes sociais, Whats mesmo. Fiquem à vontade, vamos conversando e vamos trocando ideia. Só assim a gente consegue trabalhar com um padrão, vamos dizer, aceitável dentro dessa nossa atividade. É muito interessante trabalhar com perícia, é palpitante. Apesar dos pesares, é uma atividade em que se aprende muito, desde que se tenha o interesse. Obrigado a todos, convido mais uma vez a conhecer o nosso curso de perícia em benefícios por incapacidade e conto com
a presença de vocês no nosso próximo bate-papo. Um bom dia a todos, um bom final de semana.